Hoje chegamos ao capítulo 6 de Neemias. Vamos ler, então, a passagem que diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo do teu coração é o que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: Homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Bom, nesse capítulo, então, nós vemos que os inimigos, então, eles estão fazendo ali bolaram alguns planos, vamos dizer assim. 3 tipos de planos contra Neemias, que era o líder da obra. Eles queriam, de todo jeito, a qualquer custo, interromper ali a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, depois de eles tentarem, e sem êxito, né, ou não tiveram sucesso nenhum, quando eles tentaram parar ali o trabalho dos judeus, obstruir aquele trabalho, agora o que eles decidem, então? Investir contra Neemias. Então, não conseguiram de um jeito, então tentaram do outro. E aí o primeiro plano que a gente vê aqui nos versículos do 1 ao 4, que diz assim, né, que, retornando lá,
que eles, o Sanbalate, Tobias, o Arábio também, e os outros inimigos, eles então viram que o muro estava sendo edificado ali. Então, eles se juntaram e fizeram um plano. Eles fizeram um convite a Neemias, tentando então atrair Neemias para um determinado local. Ele fala aqui, ó, vamos nos encontrar nas aldeias, no Vale de Ono. Mas eles tentaram atrair Neemias, só que Neemias ele percebeu ali que era uma armadilha, que era uma cilada. E o que que ele fez? A gente vê que ele percebeu que eles intentavam fazer mal a Neemias. Então, Neemias ele recusou esse convite, ele não caiu nessa cilada. Mas eles continuaram tentando, ó, diz que 4 vezes enviaram o mesmo pedido, e ele, porém, deu sempre a mesma resposta, ou seja, eles por 4 vezes ainda tentaram conseguir, né, realizar esse plano, e convidaram Neemias para ir para um determinado local, mas Neemias, em todas as vezes dessas tentativas, ele se manteve com a mesma resposta, em todas elas ele recusou, porque ele já havia percebido que eles queriam era fazer mal a ele. Aí, eles tiveram, então, outro plano. Aí, Sambalat, então, já era a 5ª vez, ó, que ele mandava ali um mensageiro dele. Dessa vez, ele estava fingindo ali, Sambalat estava fingindo que era um aliado de Neemias. Então, ele enviou um mensageiro com uma carta. Nessa carta, ele dizia que estava se falando que Neemias e os judeus estavam ali reedificando o muro, mas a intenção deles era de criar uma revolta contra o rei da Pérsia, para que Neemias se tornasse rei em Judá. E certamente isso cairia, né? Aqui está Sambalat, né, como se fosse amigo de Neemias, dizendo que isso certamente ia cair nos ouvidos do rei. Por isso ele, sim, queria ajudar, né? Queria se reunir com Neemias para falar desse assunto, é como se ele tivesse interessado em ajudar Neemias e, e ali evitar conflitos com o rei. Mas o que acontece? É que estava se fingindo, então, de um aliado. Um minuto. Então, aqui, ele estava se fingindo que era aliado de Neemias. Então, tentou de uma forma, não deu certo, ele tentou de outra forma. Mas a intenção era justamente fazer com que a obra ali parasse. Mas o que a gente vê novamente? Neemias, de novo, não caiu nesse outro plano deles, não caiu nessa cilada. E ele disse que Sambalat estava inventando tudo aquilo, ó, que Neemias respondeu. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventas. Então, Neemias percebeu que aquilo era uma cilada, que Sambalat estava inventando tudo aquilo. Ele estava agindo ali com más intenções, fazendo falsa acusação na carta, mas por trás de tudo era um plano para que a obra parasse. E porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, novamente, a gente vê Neemias, como de costume, recorrendo a Deus em oração. Mais uma vez, então, ele pede para que Deus continue fortalecendo, né? Para que ele conduza essa obra com o povo.